Bom, agora a gente vai começar nas notas preliminares criadas pelo Freud. Fragmento da análise de um caso de histeria. Esse é o nome que o caso Dora ganhou. Notas preliminares. Em 1895 e 1896, aí tem aqui uma nota. Estudos sobre a histeria, Breuer e Freud, a etiologia da histeria. São dois textos. Esse é só com Freud, em 1896, e o que é com Breuer e Freud, em 1895. Recomendo que vocês leiam. Expendi alguns conceitos sobre a patogênese dos sintomas histéricos e sobre os processos mentais que se verificam na histeria. Desde então, muitos anos se passaram. Proponho-me agora, portanto, fundamentar aqueles conceitos apresentando um relato pormenorizado da história de um caso clínico e de seu tratamento, e não posso furtar-me a algumas observações preliminares com o propósito, em parte, de justificar de vários ângulos o que vou fazer e, em parte, de diminuir as expectativas a que isso dará lugar. Foi sem dúvida embaraçoso para mim ser obrigado a publicar os resultados de minhas investigações sem que outros estudiosos da matéria tivessem qualquer possibilidade de testá-las e verificá-las. Particularmente porque tais resultados foram de natureza surpreendente e de modo algum de caráter gratificante. Mas será um pouco menos embaraçoso agora que começo a mostrar parte do material no qual se basearam minhas conclusões e a coloco ao alcance do julgamento mundial. O Freud tinha uma intuição de que o que ele estava criando era bem grande. Tanto é que um dia ele queimou todas as notas que ele tinha escrito sobre ele e falou: eu vou dar um grande trabalho para os meus biógrafos mais tarde. Isso não me isentará de culpa. Só que antes fui acusado de não dar informações sobre meus pacientes. Agora serei acusado de fornecer sobre meus pacientes informações que não deviam ser reveladas. Espero tão só os críticos sejam os mesmos e que eles apenas mudem de pretexto para suas censuras. Se assim for, posso antecipadamente renunciar a qualquer possibilidade de, em qualquer caso, remover suas objeções. Ele já está se impondo aqui. Ainda que eu despreze a má vontade de críticos de mentalidade estreita como esses, a apresentação de minhas histórias clínicas continua a ser um problema de difícil solução para mim. As dificuldades são, em parte, de natureza técnica e se devem, em parte, à natureza das próprias circunstâncias. Se é verdade que as causas das perturbações histéricas devem ser encontradas nas intimidades da vida psicossexual dos pacientes e que os sintomas histéricos são a expressão dos desejos mais secretos, reprimidos, então a elucidação completa de um caso de histeria implica certamente a revelação dessas intimidades e a divulgação desses segredos. É certo que os pacientes nunca teriam falado se lhes tivesse ocorrido que suas revelações poderiam possivelmente ser utilizadas cientificamente. E é igualmente exato que pedir-lhe autorização para publicar sua história seria totalmente inútil. Em tais circunstâncias, as pessoas delicadas, da mesma forma que as
meramente tímidas, insistiriam no dever do sigilo médico e declarariam com pesar que nenhum esclarecimento poderia oferecer sobre a matéria à ciência. Mas, na minha opinião, o médico assume deveres não só em relação ao paciente individual, mas também em relação à ciência. Freud era sempre um cientista, o tempo inteiro. E seus deveres para com a ciência significam, em última análise, nada mais que seus deveres para com os inúmeros outros pacientes que sofrem ou sofrerão um dia do mesmo mal. Assim, torna-se dever do médico publicar o que julga conhecer sobre as causas e a estrutura da histeria, e será vergonhosa covardia de sua parte deixar de fazê-lo, desde que possa evitar de produzir dano pessoal direto ou ao simples paciente em questão. Creio que tomei toda a precaução para impedir que meu paciente sofra qualquer dano dessa ordem. Escolhi um personagem cuja vida transcorre não em Viena, mas numa distante cidade provincial e cujas circunstâncias pessoais devem, portanto, ser praticamente desconhecidas em Viena. Desde o início, conservei sob o sigilo tão cuidadoso o fato de estar ela em tratamento comigo, que apenas outro médico, em cuja descrição tenho total confiança, que vem a ser o Wilhelm Fliess, né? É uma nota aqui, pôde saber que a moça foi minha paciente. Esperei 4 anos desde o fim do tratamento e adiei a publicação até saber que se produziu na vida da paciente uma modificação de tal ordem que me permite supor que seu próprio interesse nas ocorrências e acontecimentos psicológicos que serão relatados aqui terá desaparecido. Desnecessário dizer que não permiti a permanência de nomes que pudessem dar alguma pista ao leitor leigo e a publicação do caso numa revista puramente científica e técnica deve ainda proporcionar garantia contra leitores dessa espécie. Não posso, naturalmente, impedir que a própria paciente sofra caso sua própria história clínica venha por acidente a cair em suas mãos. Mas ela não saberá, através deste relato, nada do que já não tenha conhecimento e poderá perguntar a si mesma quem, além dela, poderia descobrir que ela é o objeto deste trabalho. Essas notas preliminares são longas e vou ter que partir. Freud está se explicando bastante, vocês reparam. Ele está se arriscando e ele está se justificando ao mesmo tempo, com toda razão.